No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse porta-documentos, uma carteira linda, cheia de divisórias para você carregar na sua bolsa. Olá pessoal, eu sou a Julibete, professora de costura criativa, e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa carteira porta-documentos. Ela é cheia de divisórias, ó, tem diversas divisórias, além de bolsos que você pode colocar cartões de crédito ou documentos menores. Fica tudo protegido dentro da sua carteira, ou também para saídas rápidas você pode guardar celular, dinheiro, enfim. Ela é super útil. Não esquece que toda a lista de materiais e tamanhos das medidas da carteira vão estar na descrição do vídeo de hoje. Se você gosta de costura criativa, não se esquece, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixa comentários com sugestões do que você gostaria de ver por aqui. Então vamos para a nossa aula de hoje? Para a gente confeccionar a carteira, então, nós vamos precisar de 4 estampas que combinem entre si, 25 centímetros de cada uma, 50 centímetros de uma entretela colante, tá? A entretela que você tiver em casa ou a de sua preferência. Só não acho que fica boa a peça com uma entretela muito grossa, tá? Uma R1, uma R2 muito estruturada, a carteira não vai ficar tão boa quanto ela deveria. Vamos às medidas então para fazer a carteira. Cortei 2 pedaços, tá, de tecido, 2 estampas diferentes, de 22 por 37,5 centímetros, tá? Depois aqui mais 2 pedaços de 22 por 27 centímetros. E um pedaço de 21 por 22 centímetros. Cortei as entretelas na medida 1 centímetro maior, tá? Um pedaço para cada parte de tecido, porque a minha entretela é mais fina, então dá para estruturar as duas partes do tecido. Caso você opte por uma mais grossa, então apenas um pedaço de entretela é o necessário. Cortei 2 pedaços de 24 por 39 de entretela. Para esses tecidos, 24 por 29 centímetros. E para esse pedaço, de 23 por 24 centímetros. Eu gosto de lembrar sempre que prefiro cortar a entretela um pouco maior para ir no ferro, passar em caso de enrugar, enfim. Como a entretela é muito sensível, também cuidado na hora que for passar no ferro para não queimar a entretela, tá certo? Então agora nós vamos entretelar essas peças aqui e depois a gente vai para a montagem. Lembrando que para o fechamento da carteira você vai precisar de um botão de pressão ou aqueles botões de costurar também tem a possibilidade. Então, agora eu já entretelei, ó, fui ao ferro, já passei os 5 pedaços de tecido com a entretela, já colei, já cortei todo o excesso que sobrou ao redor, tá? Então deixei prontinho. O que nós vamos fazer agora? Vou pegar a parte de fora, que eu escolhi para ser a parte de fora da minha carteira. Dobrei ao meio e agora eu preciso arredondar o cantinho aqui para dar um acabamento bonito, tá? O que eu fiz? Eu peguei o cone de linha, larguei ali em cima, desenhei e agora eu vou recortar, tá? Pra gente já costurar na medida certinha. Só cortar a ponta, bem simples, dar aquela arredondadinha no canto e tá pronto. Peguei a parte menor, tá? De 21 por 22. Dobrei nos 22 centímetros ao meio. Tá? Já marquei aonde eu vou deixar a minha abertura para desvirar essa peça. A gente vai costurar nas laterais e embaixo eu vou deixar uma abertura, tá? Para desvirar. As outras partes, aqui, ó, já juntei direito com direito do tecido, tá? Também já marquei aonde eu vou deixar a minha abertura para desvirar
a peça, tá certo? Então essa é uma medida importante, é mais ou menos uns 6 centímetros. A gente vai fechar todo ao redor desse aqui. E este que a gente arredondou, a parte externa, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? A gente vai colocar direito com direito aqui e vamos costurar também todo ao redor, ó. Tá? Esse de baixo depois a gente recorta, tá? Esse acabamento aqui do forro. E aqui também eu já fiz a marcação de 6 centímetros pra gente desvirar, tá certo? Então agora eu vou alfinetar e a gente vai costurar as 3 partes e depois a gente vai pra montagem da carteira. Tudo alfinetado, então agora a gente vai começar costurando o nosso bolso interno. Pronto, então já costuramos as 3 partes, lembrando da abertura que a gente tem que deixar. Agora eu vou dar esse acabamento aqui com a tesoura, já vou cortar, deixar arredondado o meu cantinho, mesma coisa aqui. E já vou aproveitar também para dar os acabamentos nas pontas, tá? Eu gosto sempre de dar aquele piquezinho aqui assim para cortar as pontas, não ficar muito grosso na hora que a gente for desvirar os cantinhos, tá? Tem que cuidar para não cortar a costura. Faço isso em todos os cantos quadrados. Aqui também. E aqui no cantinho redondo, eu gosto de fazer uns piquezinhos arredondando. Onde for redondo, sempre, tanto em bolsa, jogo americano, é bom a gente dar esse acabamento, tá? Essa costurinha, assim, na hora de desvirar, ajuda para não ficar todo enrugado o nosso tecido. Então, vou terminar de tirar os alfinetes e aí agora a gente vai desvirar as peças e aí vamos para a montagem da carteira. Então, agora a gente já desvirei as peças, já passei elas. Aqui a gente tem as aberturas, tá? Em cada uma delas, o que nós vamos fazer? Essa peça que é o bolso interno, nós vamos passar uma costura, tá? Um pesponto na parte superior, não é onde ela tá abertinha, é na parte de cima. A gente vai passar um pesponto. Nessas outras duas, a gente vai passar uma costura para fechar, tá? Essa abertura aqui, que nós já deixamos passada, tá certo? Então, os dois lados nós vamos passar uma costura para fechar. Então, agora a gente vai pegar essa parte da nossa carteira, tá? Pelo lado interno, tá? Que é o que eu escolhi para forro. E vamos pegar o bolso, tá? Então, o que a gente vai medir agora? Nós vamos medir 23 centímetros e meio, tá? Da base até em cima. 23 centímetros e meio. Vou marcar aqui e eu vou posicionar
o meu bolso interno aqui, tá? Vou alfinetar e vou dividir o bolso pra gente poder costurar na peça. Então, aqui a medida ficou, fiz um bolsinho menor de 6 e os outros dois de 7 centímetros, tá certo? Agora eu vou, aqui também você pode dividir da forma como você preferir. Então, eu vou costurar em cima das marcações as duas laterais e o fundo. Então, agora eu já tô com o meu bolso interno preso na parte interna da minha carteira. Vou virar do outro lado e agora eu vou colocar esta parte aqui, tá certo? Que a gente já deixou pronta na carteira. Então, como que a gente vai prender isso? Eu vou fazer uma marcação aqui de 2 centímetros de cada lado, tá? Vou marcar aqui, 2 desse lado e 2 aqui. E 10,5 na altura, então a gente vai marcar 10,5 na altura. Então, este retângulo que a gente marcou aqui, nós vamos costurar na carteira, tá certo? Lembrando que é o lado direito, tá? A parte externa da minha carteira, com o direito que eu vou querer que fique pelo lado de fora, tá certo? Então, vou colocar aqui, vou colocar uns alfinetes e nós vamos costurar esse retângulo. Importante lembrar que a parte que a gente fez a costura superior antes para dar o acabamento, ela fica para cima, tá certo? Costuramos então esta parte aqui na carteira e agora o que que a gente vai fazer? Nós vamos tombar dobrar o meio, né? Aqui. E assim. Então, a gente faz essa manobra aqui. O bolso tá aberto, aqui a gente acabou de costurar, dobra o bolso ao meio e dobra novamente assim. Aqui, então, o que que nós vamos fazer? A gente vai, ó, dividir, tá? Para fazer o fechamento da carteira, tá? Aqui a gente vai costurar cada parte separadamente. Então, agora a nossa carteira está quase pronta. O que que a gente vai fazer? Eu vou dobrar aqui, ó, na altura da costura desse bolso. Vou colocar um alfinete aqui. E vou colocar um grampo aqui. A gente vai costurar. Mesma coisa aqui desse lado. E o grampo. Então, o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos costurar essa parte toda da nossa carteira, tá? E depois nós fechamos esse outro bolso.
Pronto, então fechamos ao redor da nossa carteira. Agora, então, nós vamos fechar esse outro bolso aqui. E vamos fechar as duas laterais desse bolso aqui. Pronto, então a nossa carteira já está pronta. Agora eu só vou dar as marcações que a gente deve fazer para colocar o botão, tá? Aqui em cima eu marco 1,5 centímetro, tá? Do meio, né? Claro, marco o meio. Marquei o meio aqui. E 1,5 centímetro. Na parte superior. Na parte inferior, eu vou marcar o meio também, porém 6,5 centímetros para baixo. Então, aqui eu tenho 5 da bordinha aqui, eu tenho que marcar 6,5 centímetros daqui para baixo. Então, aqui nessa altura mais ou menos vou colocar o botão de pressão. Eu vou lá colocar ele e depois a gente volta para olhar como ficou pronta a nossa carteira cheia de divisórias. Finalizamos então a nossa peça. Eu já coloquei o botãozinho de pressão aqui, mas quem não tiver o botão de pressão pode utilizar também aquele botão colocado à mão, botão de ímã. Tá certo? Lembrando que todo o material dessa aula de hoje você encontra no nosso site www.belopano.com.br. As estampas que eu utilizei para fazer essa carteira são estampas exclusivas da Belo Pano. Lá você encontra a coleção completa que já está em pré-venda. Não esquece, entra lá e confere. Se você gostou do vídeo de hoje, se inscreve aqui no meu canal, deixa um like, deixa um comentário com sugestões do que você gostaria de ver por aqui. Eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Ah, e lembrando, não esquece, me segue lá no Instagram, @julibetio, tá certo? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!